tema da mensagem hoje de manhã é muito importante, né? Volto a falar, ontem houve uma brincadeira, né? Que a Maria falou, pastor, então amanhã é dia do pudim, né? Não, é o dia da festa do purim. E eu quero compartilhar com vocês sobre essa festa e como ela tem a ver também de nós executarmos isso dentro das nossas primícias. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Esther e vamos acompanhar aqui então alguns versículos nessa história. Eu creio que a maioria de vocês conhece. Quem aqui não conhece, não leu nada sobre Esther e no livro de Esther, levanta a mão. 2, 3. Tá bom, então vocês pegam a carona aí nesse carrinho de lomba aí e vão embora, né? Esther capítulo 9, dos versículos 18, primeiramente, a 22. Esther 9, 18 a 22. Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º, no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa, de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se uma alegria, ou tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, e de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Agora vá para o versículo 26 a 28 do mesmo capítulo. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. E esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorado pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Muito bem, até aqui por enquanto. Pergunta que eu faço: somos descendentes de Abraão? Raiz de Davi? E aqui diz: jamais deveriam deixar de ser comemorado pelos judeus, seus descendentes, e que nós fizéssemos isso de família em família e de geração em geração e em cada cidade. Como assim, pastor? O senhor quer decretar de volta a festa do Purim? Não, peraí, então, vamos organizar esse pensamento. Primeiro, se nós somos da raiz e da semente de Abraão, da raiz de Davi, chegamos a Jesus. E esse Jesus, que nos trouxe então a liberdade e a salvação através da cruz, nos traz então a entender de que nós precisamos lembrar de geração em geração que o Deus de Abraão é o mesmo Deus que está ali em Jesus e vive no nosso meio. Então, festa do Purim, como vocês observaram aqui, nós lemos esse texto, era algo que precisaria ser
comemorado, estar em memória, né, de todo o povo judeu, é sobre o livramento, ou melhor, a generosidade que Deus teve com o seu povo. E eu quero então, para aqueles que não conhecem, vamos então favorecer aqueles que não conhecem, nós voltar um pouco na história para entender e nós poder fazer a narrativa daquilo que o Senhor quer ministrar no nosso tempo de hoje. Vá lá agora para o capítulo 3 de Esther, os versículos 8 a 11 e depois o 13. Então Amã disse ao rei Xerxes. Amã era uma espécie de um general ou líder do exército que comandava toda a parte, então, de guerra ou de comando, a segunda voz de comando do rei. Aí ele diz assim, esse Amã, falando para o rei: existe um certo povo disperso, lá da Igreja Batista 3 de Maio, espalhando entre os povos e todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros, povos e que não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Se for agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. E qual seria o trabalho de execução? Em vista disso, o rei tirou o seu anel, selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Ameadata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. E olha só o que ele decidiu, lá no versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Foi um dos momentos mais perturbantes do povo judeu na história. Se preparava ali um mover para liquidar com toda a raça judeia, dos judeus. Já pensou o que é isso? Isso é um troço forte. Nunca um povo sentiu isso. Se você entrar na história, eu não quero ficar hoje nesse contexto do acontecimento, o que aconteceu, que esse povo então teve a misericórdia de Deus, mas eu quero ficar somente com a questão da generosidade de Deus. O que aconteceu é de que esse povo foi liberto, e no fim, esse homem, Amã, que maquinou todo esse mal, acabou recebendo o mal do próprio rei, né? Foi enforcado na forca que ele destinou para Mardoqueu, que era então o tio de Esther. Mas eu quero me ater na parte principal da história: generosidade de Deus. Eu pergunto, a generosidade de Deus, que nasceu lá em Abraão dizendo: você será pai de multidões, e mesmo que houvesse uma certa descrença, e a história vem acompanhando o povo de Deus, a cruz de Cristo, e depois da cruz de Cristo, e a cada um de nós, será que a generosidade de Deus mudou com o seu povo? Será que existe generosidade de Deus com a igreja do Senhor Jesus? Sim. Então, será que nós estamos muito fora da casinha em relação a nós comemorarmos a primícia e nós festejarmos aqui um tempo especial, e nós começar a colocar isso na cabeça dos nossos filhos, que nós precisamos ter esse tempo? Eu pergunto para cada um de vocês: quem de vocês recebeu a instrução do seu pai
de que nós precisamos parar o mundo, o nosso relógio e o nosso tempo para nós agradecermos a generosidade de Deus. Fique de pé aquele que recebeu essa instrução do seu pai. Ninguém. Pois chegou o nosso tempo de uma nova geração. Nós precisamos mudar isso. Então nós estamos estabelecendo, nem eu, né, Guilherme? O Guilherme pegou e fez assim. Pois é, mas eu também não, né? Meu pai nos mostrou, é a palavra de Deus que nos constrange, né? E com o tempo vai fazendo nós mudar. É a grande verdade. Eu não recebi do meu pai e os meus pastores, na época onde eu passei, ou por onde passei, não recebi essa instrução, essa informação. E hoje Deus está nos passando isso. Mas tinha uma coisa muito interessante que acontecia nesses 3 dias. O que acontecia lá entre o povo que vocês leram? Oi? Não, tem uma coisa mais específica. Pode ler lá. Esse negócio de dar de graça, de presente, não dá, né? O que acontecia entre o povo? Vamos ver quem é que descobre primeiro. Volta para o texto lá. Mais alto. Troca de presentes entre o povo. A alegria deles era tão grande, se enchiam de alegria, que eles se presenteavam um ao outro. Por que presente? Não há um sinônimo de presente igual a generosidade? Deus é generoso. E para que a generosidade de Deus pudesse ser apalpada, sentida, então foi criado o quê? Um momento de se presentearem. Lá vem o pastor doido, então hoje vamos decretar mais uma coisa com o povo, né? Nessa tenda toda aqui, amém? O que vocês acham que o pastor vai fazer e vai pedir para vocês hoje? Que esse dia não seja esquecido. E eu queria que fosse desenvolvido hoje. Que nós, dentro desse ambiente, nós fôssemos presentear. Pastor, eu estou sem grana. Mas olha, meu querido, dá uma lavada na tua cueca, seca ela e diz assim, ó, quero te abençoar, não tenho nada, mas estou agora nessa calça sem cueca e estou dando ela para ti. O Helder diz que isso jamais ia acontecer, né? Exatamente, é isso aí, Adriana. Um bom raciocínio. Eu contei o ápice do que pode ser feito. Então eu gostaria que vocês hoje, durante o dia, e você vai falando para os irmãos, ó, o pastor hoje decretou, hoje é o dia de Purim. E deixa ele saber o que é, se é pudim, o que é. Então você vai ser o porta-voz hoje aqui. Dizer, é uma festa que era comemorada, né? Porque o povo de Deus, ele percebeu a generosidade de Deus no livramento que o povo de Deus teve, onde já tinha sentença de morte. E Deus livrou eles, e o povo da época pediram para que nós lembrássemos até hoje que Deus continua sendo generoso. Então, irmão, é o Espírito Santo que vai dizer para quem, como e como, de que forma você tem que fazer. Se é para um, se é para dois, se é para três, obedeça a voz do Espírito Santo. Eu falei ontem à noite, quando eu estava de um lado da calçada e acontecendo aquela entrega da água viva ali, né? Passaram 3 jovens, meninas, e olharam para aquele cartaz ali, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, os automóveis e água, e delas disseram assim, deram risada, nada a ver. Quem sabe você é um crente que está no banco e pode dizer, pastor, nada a ver. Você continua achando nada a ver, mas eu espero que haja um arrependimento que nem houve com aquelas 3 moças. Depois de 15 minutos, eu olho lá na caixa do Alex, elas pedindo um copo d'água.
Amém? Então, eu quero declarar que nós viemos a viver esse tipo de circunstância. Eu creio que vai trazendo um ensinamento no nosso coração sobre nós abençoarmos os irmãos. Então, que você faça isso realmente durante esse dia, pode fazer até meia-noite. Deus, o Espírito Santo vai te dar essa direção. Mas de uma coisa era certo, essa história aconteceu, essa festa existiu, isso foi passado de geração em geração, porque tinha uma coisa que estava lá no fundo, na parede: livramento de Deus. Livramento de Deus. Porque Deus é o único, diz ali, que poderia transformar o quê? O pranto em? Mais alto, o pranto em? A dor em quê? Alegria. E era isso que eles estavam vivendo. Imagina você a agonia, né? Vamos supor você lá no hospital e recebendo a sentença de morte, e de repente vem um anjo do Senhor e... Né, Márcio? Tu teve uma experiência exatamente com isso, né? E aí quando você pôde tomar o primeiro... Tudo a ver com ontem, né? Da vida. O primeiro gole da água era dizendo: eu estou trazendo de volta o fôlego de vida. Então, quando nós pensarmos nisso, é o único que pode nos trazer isso para nós. E gostaria que vocês pudessem perceber que é algo que nós precisamos parar. Nós precisamos, como igreja, celebrar. Não é um lapso que nós devemos pensar em fazer no momento do culto. Não, é preciso que se pare com a harmonia que o mundo engessou para você viver. Compartilhava hoje de manhã com a Luciana, né, o Paulo? E a Luciana disse: Senhor, obrigado por ter acampado essa noite aqui na igreja. Né? E nós vivemos coisa aqui extraordinária. Só pode, eu quero do domingo à noite, quero que algum dos irmãos, pelo menos 2 ou 3 irmãos, compartilhe com a igreja toda o que foi viver esses dias aqui em comunhão. Levantando junto, né? Tomando café, almoçando, jantando, participando de todas as circunstâncias. Era a verdadeira arca de Noé, né? Aqui existe de tudo, né? Existe cocô de cabrito, cocô de camelo, cocô de elefante, né? E por que não? Onde é que estão as crianças, Samuel, Arthur? Tem até o pum do camelo, o pum do elefante, né? Um é mais alto, outro não, um cheira mais, outro não. E aqui nós convivemos juntos. E aí cada meia volta a gente dá uma banada, né? E diz assim: vamos em frente. Estamos na mesma arca, na mesma aliança. E então, aquele povo, naqueles dias, eles lembravam de geração em geração. E a instrução vem aqui para que nós venhamos passar isso de geração em geração. Era o povo judeu, mas hoje nós precisamos entender que é a igreja do Senhor Jesus, é o povo judeu de hoje. Nós somos o povo escolhido. A igreja do Senhor é o povo escolhido. Agora me vem à mente, quando nós falamos sobre livramento, né, sobre a mão do Senhor, sobre a vida do Wander. O Wander me passou uma mensagem, ele colocando: pastor, nós estamos todos bem, passamos por uma circunstância, fomos ontem fazer a revisão médica, e o médico disse então que eu perdi o meu olho, né? Eu perdi o meu olho. Mas aqui estamos, eu estou feliz porque estou vivo, eu posso fazer parte de uma família, posso continuar amando meus filhos, posso continuar amando a minha esposa. Isso foi muito revigorante para mim, porque ele pôde entender o livramento e poder entender que o amor de Jesus é muito maior do que a perda física. Amém? E eu gostaria de fazer aqui um desafio. Aqueles líderes da gincana, quantos tem aqui? O Rodrigo é um. Quem é que era o outro aqui? Não, o da gincana, lá atrás. O Marcos. Onde é que está o Dudu? O Dudu ali. Marcos, o Dudu, o Rodrigo.
o Wilson e o Andrei está ali, né? Onde é que está o Andrei? Eram os 5, né? Ah, tu era junto com o Dudu. Eram 4 grupos, na verdade. Estão os 4 aqui, né? Eu vou pedir um favor para vocês. Teve um momento ali que vocês mandaram uma foto do grupo, não é verdade? Tiraram o grupo de uma foto todo junto, sim ou não? Teve um momento lá das cestas, outros não sei o quê. Tiraram uma foto, gente, sim ou não? Sim, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Mandem uma foto dessa para o Wander, se você não tem o contato, tá, líder? Pegue comigo o contato, mande isso para o Wander e você, como líder, escreva uma mensagem dizendo: nós oramos por você e nós cremos que Deus continua fazendo a tua história, algo semelhante assim, e mande para ele hoje de manhã ainda. Amém? Está entendido? Sim? Sim. Pode. Pode, só que para tu reunir todos eles, vai ele. Tá bom? Quem quiser mandar um vídeo, pode, tá? Se não uma foto, e o líder pode passar a mensagem, ok? Muito bem. Eu gostaria ainda trazer aqui 4 aspectos agora dessa história para a nossa realidade, a nossa vida de hoje. A nossa vida que é dividida com tantas emoções. Do mundo lá fora crucial, tentando nos engolir, e a nossa luta espiritual, como o apóstolo Paulo fala ali na carta de Romanos, né? Foi dito aqui também. O que eu quero fazer, eu não faço. E essa é uma luta. Mas eu gostaria que você lembrasse, conectasse, para que você não esquecesse de nós celebrarmos essa festa de Purim, com esses aspectos. Primeira coisa, em relação à história, a maioria de vocês conhece essa história. Deus, Ele dispõe da sua vontade, do tempo, agindo conforme Ele quer. E Deus não age no tempo como eu quero. Ele age no tempo dEle. Por quê? Porque o tempo é dEle. Se nós cantamos que Ele é alfa e ômega, então, mesmo nessa história de Esther, ficou muito claro, por mais que já havia uma sentença, um dia marcado, Deus tem como mudar a história e o tempo é dEle. Segundo, coisa alguma em nossos dias, na minha vida, na tua vida, foge do controle dEle. Nada. Inclusive naquele acidente do Wander. Nada foge do controle dEle. Terceiro, sempre, irmãos, haverá vilões que vão estar à nossa volta, trabalhando contra nós, mas nenhum deles vai poder aniquilar a raça, aniquilar a igreja. Se alguém precisar ser queimado para a igreja ser vivificado, vai acontecer. Quem aqui gostaria de ser queimado em praça pública para que a igreja permaneça de pé? Agora eu quero ver aqueles caras que cantam aqui, o que o Nicolas canta aqui, né? Como é que é a letra? Deixa queimar, é o outro já do Guilherme ali. Ninguém pode o quê? Parar a igreja do Senhor. Então que queime um cristão, mas não pare a igreja do Senhor. Está entendendo? É isso, tá? Que Deus nessa história nos ensina e traz para hoje. Ninguém pode parar. Ninguém pode prejudicar a essência da história que Deus tem sobre a vida da igreja. Porém, se a igreja, ou eu ou você, estivermos na vontade de Deus. Senão ele permite o quê? O povo ir lá para o Egito, para a escravidão, ser escravo na Babilônia. Ele permite que o exército perca a guerra e assim por diante.
Então, se nós nos levantarmos e não permitirmos que sejamos escravos deste mundo, mas escravos de Cristo, Deus se levantará. E jamais nós seremos prevalecidos com os vilões, os ameaçadores da igreja do Senhor Jesus. A quarta, sempre haverá uma providência divina e sempre surgirão pessoas e circunstâncias favoráveis a nós. Sempre surgirão pessoas e circunstâncias favoráveis a nós. Irmãos, quando nós olhamos para essa história e entendemos que a essência dessa festa, esse povo se alegrar, é compreender que a generosidade de Deus não se apaga. Eu creio que essa história tem a ver com a narrativa do texto que está lá no Salmo 91. Eu quero que você abra sua Bíblia. Muitas Bíblias de muitos cristãos ficam abertas nesse Salmo 91, nos halls de entrada das casas, das empresas e assim mais. Queria que você abrisse o Salmo 91 e ficasse de pé. Salmo 91. Muito bem, está na tela. Eu gostaria que, um após outro, mesmo sem microfone aí, vamos fazer o seguinte, eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, vamos olhar para o telão aí, e cada um fica à vontade lendo o versículo, levanta a sua voz, e vamos declarar esse Salmo 91. Eu começo lendo, sucessivamente, sempre um irmão atrás do outro lendo o Salmo. Se faltar, irmão, pode ler 2 vezes, 3 vezes, só não deixa aquela lacuna de um versículo a outro. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, quatro. Seis. Sete. Oito. Continua. 11. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Irmão, você concorda com esse texto? Amém? É isso que nós precisamos continuar projetando para 2022. E nós não esquecemos de passar para as nossas gerações que Deus é um Deus da generosidade. E aí como é que a gente explica
para um filho quando o pai se acidenta e fura o olho. Acabou a generosidade de Deus? Não. Deus continua sendo generoso, porque o que Ele tem para nós ultrapassa aquilo que afeta o meu físico. É a eternidade. Amém? Convidar o grupo de louvor aqui para nós estarmos encerrando essa primeira parte aqui nesta manhã, agradecendo a Deus pela generosidade que o Senhor tem para conosco todos os dias. O que resta dessa parte da aliança é que eu e você continuamos falando às outras gerações. Então, o desafio nosso é você fazer parar a sua casa, fazer parar com os seus filhos no próximo ano e poder anunciar aos outros que a generosidade de Deus continua e merece da nossa parte uma parada a tudo que eu faço, a tudo que eu realizo. Pergunto eu, se Deus não é generoso contigo, se Ele não é fiel contigo, de que adianta você trabalhar? Você é suficiente, forte o suficiente, que é você que sustenta o teu lar, as tuas coisas? É você? Não. Se Deus tirar, nós temos aqui um exemplo pequeno, Ele tirou um olho, e se Ele quiser tirar você, e você se tornar um tetraplégico, e dizer o seguinte: eu quero esse meu filho para adoração perpétua, até a minha volta. O que vocês acham? E alguém vir te conduzir todos os dias a celebração numa cadeira. É forte, né, irmãos? Então, se a nossa mente é organizada, que está sob o governo das minhas mãos, dos meus pés, sob o governo da minha casa, dos meus filhos, da minha empresa, será que a generosidade de Deus não é algo que possa tocar nosso coração e separar isso com a minha família 7 dias? O meu desafio é para que você, empregado, para que você, patrão, pense para 2024, 7 dias. E gostaria de ver isso aqui lotado. E quem sabe nós pedir para a prefeitura fechar a Avenida Mato Grosso, um quarteirão, ou a nossa vinda aqui na frente, para que nós pudéssemos estar juntos, em nome de Jesus. Amém?